Este é o tapete Fiorella. Eu desenvolvi esse tapete a partir desses discos que eu faço, esses discos de crochê, que foi a solução que eu encontrei para sobras de fio, os fios que vão ficando, se acumulando, os barbantes. Então eu fui transformando em disquinhos e depois eu desenvolvi o tapete Fiorella. Na verdade, é um jogo de tapetes. Olha, eu fiz mais um. E fiz uma terceira peça, um tapetinho, para colocar em frente ao vaso sanitário. Então, você veja que eu aproveitei muita sobra de linha, de cores diferentes. Até o barbante cru aqui tá diferente. Esse aqui não é o mesmo desse, mas tudo aproveitamento de sobras de linha eu desenvolvi. E nesta aula eu vou te ensinar a fazer esse tapete aqui, ó, quadradinho. O tapete Fiorella vai ser uma solução também para você aí, para suas sobras de linha, e uma ótima opção para vendas. Esse é um tapete que se faz rapidinho, porque você já vai ter os disquinhos prontos. Então, você vai fazer muito rápido e dá para vender por um preço bacana aí, dá uma acelerada nas suas vendas. Atenção, esta é a versão para destros. Quer a versão para canhotos? O link tá logo aí abaixo na descrição do vídeo. Só foi possível fazer o jogo de tapete tão rapidinho porque o processo começou lá atrás, com a minha organização. Toda vez que eu tenho barbantes assim, ó, chegando no fim, eu faço bolinhas, porque é mais fácil guardar as bolinhas do que os cones de barbante. E quando acumula várias bolinhas, aí eu começo a fazer disquinhos e guardando numa caixinha. Muito fácil armazenar assim, né? Bolinhas maiores viram disquinhos. Bolinhas menores, a gente faz a bordinha e vai enchendo a caixinha. E quando você tiver com poucas encomendas e muitos disquinhos, você pega um barbante colorido, bacana, começa a fazer os squares, e os squares se tornam tapete muito rapidamente. Então, um joguinho de banheiro super fácil, só com sobras de barbante que estavam organizadas e o barbante cru ao redor. A gente sempre tem barbante cru, né? Quem não tem? Eu tenho aqui essa quantidade de barbantes, vou mostrar como faço os disquinhos. Eu uso a agulha de crochê número 4. Pego os fios que tem maior quantidade para fazer o disco, e os fios que tem menor quantidade é que eu vou fazer a beiradinha, tá? E eu começo pelo laço mágico. Dentro do laço mágico, eu vou fazer 12 pontos altos. Então, eu subo aqui as duas correntinhas iniciais. E essa correntinha inicial já é o primeiro ponto, né? Vou fazer mais 11. E termina a carreira com um fechamento invisível. Coloco a agulha lá, venho aqui no topo do primeiro ponto, trago a agulha para frente, passo a laçadinha na agulha e levo para trás. Puxei ali, aí eu venho aqui e vou inserir a agulha aqui na frente, puxar a laçada, fechar as duas e subir, ó. Subi uma correntinha, mais uma para dar altura de um ponto alto. No mesmo ponto de base eu faço mais um ponto alto e agora eu vou fazer em cada ponto de base 2 pontos altos. Em todos os pontos dessa carreira, eu vou fazer 2 pontos altos. Terminei a carreira, já tem aqui 24 pontos, vou fazer a mesma coisa. Inserir a agulha no topo do ponto, levar a laçadinha lá para trás, inserir a agulha aqui na frente, puxar, fechar as duas laçadinhas, subir uma correntinha e mais uma. E agora, ó, aqui eu vou fazer 2 pontos. No próximo eu faço um só. No próximo eu faço 2. No próximo faço 1. E dessa forma eu vou terminar a carreira com 36 pontos altos. E agora que eu já fiz o disquinho, já arrematei, eu vou escolher
Qualquer cor dessas aqui, ó, ficaria bonita. Qualquer uma dessas, eu pego essas que tem menor quantidade, mas eu vou usar, no caso, esse branco aqui, ó. Eu achei que o branco ficou bem bacana aqui. Foi só aproximar e ver que uma cor valorizou a outra. Então, aqui, eu vou fazer uma carreirinha de pontos baixos. E pode fazer esses pontos assim, um pouquinho soltinhos, nada de fazer apertado para que o disquinho não fique entortando, e eu não faço aumentos. Aqui eu vou trabalhar justamente, vai ficar 36 pontos aqui. É só fazer toda essa bordinha e arrematar. Tá vendo? Olha, sobrou só um pouquinho, mas esse pouquinho que sobrou é suficiente para fazer a voltinha em outro disquinho. Aqui é só arrematar, tá? Cortar o fio, fazer o arremate invisível, que fica muito bacana. Essa é a ideia, olha. Olha os disquinhos. A gente pode fazer vários de uma mesma cor e com a borda igual. A gente pode fazer a mesma cor de disco, bordas diferentes. Pode fazer várias combinações. Isso tudo vão virar depois lindos tapetes e pode até virar um suplá. Imagina aqui, se ao invés de parar no disquinho, eu fizer mais carreiras, utilizando, olha, essas outras cores que eu tenho aqui de sobras, vou fazendo mais carreiras e de repente eu posso ter um suplá grande. E dependendo da quantidade de bolinhas, você pode fazer até um joguinho de suplá. Entendeu? Esse é o lance. Agora, vou ensinar a fazer o restante do tapete, né? Para começar a transformar esses disquinhos em quadradinhos, eu vou primeiro fazer uma carreirinha de pontos baixos aqui e fazer aumentos a cada 10 pontos. Eu tenho que terminar essa carreira com 40 pontos baixos. Então, aqui tem uma carreira com 40 pontos baixos e a gente tem que começar a fazer assim, ó. Para que esse redondo fique quadrado, a gente tem que fazer pontos de diferentes alturas, tá? E quinas. Então, vamos começar fazendo uma quina aqui. Então, eu prendo aqui, ó, com um ponto baixíssimo para encerrar a carreira, né? Vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Eu quero dar a altura de um ponto alto alongado, tá? E aí, eu faço um ponto alto alongado aqui, que é assim, ponto alto alongado, você insere a agulha, puxa, aí tira uma laçada primeiro, depois duas. Então, eu tenho aqui, ó, 2 pontos altos alongados. Faço 2 correntinhas, e aí, ó, mais um ponto alto alongado. E mais um. Quem quiser fazer ponto alto duplo, pode fazer também, tá? Mas eu gosto mais do efeito do ponto alto alongado. Ok? Uma correntinha de separação. E aí, ó, eu pulo um ponto e faço 2 pontos altos aqui. 1, 2. Uma correntinha de separação, pulo um ponto. Agora, aqui eu vou fazer um meio ponto alto, que é aquele em que você laça e tira toda a agulha e tira todas as laçadas de uma vez. Então, meio ponto alto. De novo. São 2 na mesma casinha. Uma correntinha de separação, pulo um ponto, meio ponto alto de novo aqui, 2 vezes. Uma correntinha de separação, pulo um ponto, e aqui eu vou fazer 2 pontos altos. Tá vendo como ele já vai ficando retinho aqui, ó? Porque esses pontos são maiores, aqui são menores. Uma correntinha de separação, pulo um ponto e vou fazer de novo a quina. A quina é aquele ponto alto alongado, ou quem quiser pode fazer o ponto alto duplo, né? Então, 2 pontos alongados, 2 correntinhas e mais 2 pontos alongados, tudo no mesmo ponto de base. Então, aqui eu já fiz um lado. Vou falar de novo aqui como são os pontos. São 2 quinas, tá? Que é esse ponto leque em cada lado. E aqui no meio, ó, tá vendo que tem 4 conjuntinhos de pontos, que são 2 pontos altos, 2 meio ponto alto, 2 meio pontos altos,
2 pontos altos. Tá vendo que eles vão mudando o tamanho? Aí vai repetir aqui, aqui, vai fazer os 4 lados. Uma correntinha, pula um ponto, 2 pontos altos. Uma correntinha, pula um ponto, meio ponto alto. E mais meio ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto, meio ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto, 2 pontos altos. Uma correntinha, pula um ponto e já vai fazer outra quina, que é aquele ponto alto alongado. Encerrei os 4 lados, agora é só cortar o fio e arrematar. Agora a próxima carreira é bem facinho de fazer, porque é só toda composta de bloquinhos de 3 pontos altos. Então, primeiro eu vou prender aqui o fio no vãozinho, subir a altura de um ponto alto e trabalhar dentro desse vãozinho aqui, ó, de bloquinhos, eu vou fazer 3 pontos altos. Vou direto para o próximo vãozinho e sem nenhuma correntinha de separação, já faço 3 pontos altos. No próximo, 3 pontos altos. Olha que facinho, só repetir 3 pontos altos. Aqui no canto, tá vendo onde tem a quina? Aqui são 3 pontos altos. Duas correntinhas. E mais 3 pontos altos no mesmo vão, né? No mesmo espaço aqui. Tá vendo? Já fez a quina. Vou no próximo vão e faço 3 pontos altos. E isso eu vou fazer ao redor de todo esse quadradinho. Olha o resultado, quadradinho prontinho. E eu já tenho outro aqui adiantado, olha, em que eu já fiz 2 lados. E agora eu vou fazer a união, porque é assim mesmo, na última carreira a gente já faz a união. Então, aqui no canto onde tem o leque, eu já fiz 3 pontos altos, faço uma correntinha, aí eu vou pegar o quadradinho que está lá, e justamente aqui, ó, nessas correntinhas do canto, bem na quininha aqui, eu vou juntar. Encosta aqui um quadradinho no outro. Insere a agulha aqui, ó, fiz uma correntinha aqui, insere a agulha lá. Faz um ponto baixo. E mais uma correntinha. E aí, completo o leque aqui, né? Os outros 3 pontos altos que falta. Aí, eu venho aqui, e olha só, é uma união de um com o outro. Peraí, deixa eu me arrumar melhor aqui. Venho no próximo aqui, ó, logo depois do leque, no vãozinho, vou inserir a agulha aqui nesse vãozinho e fazer um ponto baixo. E volto aqui e completo os 3 pontos altos que faltam aqui, ó. 1, 2, 3. Eu vou tentar me posicionar melhor aqui na câmera para dar uma melhor visualização. Peraí. Tá vendo? Ah, agora sim. Então, eu venho aqui, ó, já prendi um aqui, venho no próximo aqui, vou prender. Como? Inserindo aqui a agulha, ó, e fazendo um ponto baixo. Na realidade, o fio tem que estar por cima. Ó, fio aqui na minha mão, insere a agulha aqui no vão, faz um ponto baixo, vem aqui
no vãozinho do outro e faz os 3 pontos altos. Tá dando pra entender o que eu tô fazendo? Olha, é que quando a gente tá filmando, às vezes não tá no melhor ângulo, né? Cada vez que eu termino um bloquinho, eu venho lá no bloquinho seguinte, prendo com um ponto baixo. E aí, volto aqui a fazer outro bloquinho. Uni todos os bloquinhos, né, de um lado e do outro. Agora é hora de unir o canto. Então, veja que aqui na quina eu já fiz 3 pontos altos. E aqui, antes de fazer a união, a gente faz uma correntinha. E aí, vem aqui no meio do lequezinho, não é? Faz o ponto baixo. Terminei de unir todo esse canto, toda essa lateral. Agora, eu tenho que completar aqui esse leque, fazendo mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Agora, tudo que eu tenho que fazer é completar a carreira, né? Até o cantinho aqui, completar o quadradinho fazendo os pontos. A união aqui já foi feita. Agora, eu vou unir o terceiro quadradinho. Veja que eu fiz esses dois. Esse aqui, eu já fiz toda a união aqui. Quando chega aqui no meio, eu já fiz os 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha. E aí, tem que unir aqui, não é? Essa união não é feita nem nesse meinho, nem nesse. Ela é feita nesse ponto baixo. Tá vendo que cada ponto aqui foi feita a união com um ponto baixo? Aqui também tem um. É aqui que eu vou fazer fixar, né? Então, eu coloco a agulha de baixo pra cima, ó, o fio tá pra cima, aí eu venho aqui, ó, de baixo pra cima e faço o ponto baixo. Aí, faz mais uma correntinha e vou completar os pontos que faltam aqui no leque, né? 3 pontos altos. Com isso, eu encerro, depois é só arrematar aqui, né? Prender a carreira e arrematar o fio. Você viu como é que ficou, ó? A união foi feita aqui. Bom, agora eu vou fazer a união do quarto quadradinho. E ele precisa unir 2 lados. Então, eu não avancei muito a carreira, parei por aqui, porque eu preciso de 2 lados aqui para unir. Se eu ficar fazendo crochê em volta e vier aqui já com tudo preenchido, ó, eu não vou conseguir fazer a união, não é? Bom, já fiz os 3 pontos altos aqui, faço uma correntinha, venho aqui, não é? E vou prender com um ponto baixo. Faço mais uma correntinha e termino os 3 pontos do leque. Venho no próximo bloquinho aqui, não é? Vou lá no próximo bloquinho, vou prender com ponto baixo. Então, essa parte aqui é tudo igual, não muda nada. A diferença vai ser ali na hora de fazer o meinho. Aí, cheguei aqui no meinho, e aqui no meio eu faço a correntinha, não é? E vou prender aqui, ó, nesses pontinhos aqui, onde já tem um ponto sobre o outro aqui, ó. Venho aqui no ponto baixo. Faço um ponto baixo, uma correntinha, vou terminar aqui de fazer o leque, com aqueles 3 pontos que faltam.
Já venho no próximo espaço aqui, prendo com um ponto baixo e vou mostrar como que ficou esse meinho. Olha, ele faz esse desenho. Tá vendo? Por quê? Porque a gente prendeu tudo. Deixa eu tirar esse fio aqui, tem um fio aqui atrapalhando a visualização. Então, olha, a gente fez esse desenho, formou esse desenho porque foi prendendo tudo no ponto baixo. Eu não prendi no meio dos vãos. Se você prende vão com vão aqui, ele não forma esse desenhinho. Eu acho que deu para entender, né? Uma coisa bem simples. Vou finalizar a carreira aqui, prender. Vou fazer os outros 2 squares, porque são 6. E só volto para mostrar agora as carreiras ao redor desse tapete, porque a base é essa aqui, não tem muito segredo não. Essa é a base do tapetinho, a união de 6 quadradinhos. E agora eu vou fazer ao redor dessa base 2 carreiras de ponto bloquinho. Posso começar em qualquer parte do tapete. Venho no vão entre um bloquinho e outro e faço um bloquinho. Começo subindo a altura de um ponto alto. Faço mais um ponto e mais um. Portanto, tenho 3 pontos altos neste vão, venho no próximo vão e faço 3 pontos altos. Aqui, na quina, a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. 3 pontos altos. Duas correntinhas e 3 pontos altos. Então, dessa forma, eu vou trabalhar 2 carreiras ao redor desse tapete. Depois de fazer 2 carreirinhas de pontos, bloquinhos ao redor de todo o tapete, agora eu vou fazer alcinhas que vão servir de base para o acabamento. Então, eu faço um ponto baixo, eu já fiz aqui, uma correntinha, pulo um ponto de base no ponto seguinte, um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto de base, um ponto baixo. Uma correntinha, pula um ponto baixo. E assim eu vou fazer em toda a volta do tapete, olha, pula. Quando chega aqui nessa quina, no cantinho, eu vou pular um ponto aqui e vou cair dentro desse canto. Aqui eu vou fazer o ponto baixo, a correntinha, 2. Aqui eu faço 2 correntinhas, tá? Só nesse eu faço 2. E o outro ponto baixo eu faço tudo na mesma base aqui. Então, um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo na mesma base. Agora eu faço uma correntinha, pulo aqui o primeiro ponto, faço um ponto baixo. Uma correntinha, pulo, faço um ponto baixo. Em todo o entorno do tapete eu preciso fazer isso. Essas alcinhas aqui do meio, elas têm que ser sempre em número ímpar. Então, quando a gente vai chegando aqui no finalzinho da carreira, ó, vai chegando no finalzinho da carreira, vai fazendo as alcinhas, observa se a quantidade de alças aqui está em número ímpar, antes de fazer a alcinha do leque. Então, eu fiz a minha carreira aqui, e aqui está em número par. Tá em número par, já cheguei aqui na quininha, nem tenho mais ponto para pular. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correntinha, e aí, então, eu entro aqui na alcinha do leque, mesmo sem pular nenhum ponto. Por quê? Porque agora ficou o número ímpar. Eu tinha 24 alças, passei a ter 25. E já venho direto, mesmo sem pular ponto. Suponhamos que aconteça isso com você. Você chegou aqui no canto, fez esse leque, essa alcinha, chegou no leque, não tem nem ponto para pular. Não tem ponto para pular e aqui estiver número ímpar, não estiver número par. Se você fizer uma correntinha aqui e for lá,
que vai acontecer? Fazendo isso, você vai estar transformando essas alcinhas de número ímpar num número par. Então, se isso acontecer, não tem mais ponto para pular, não tem mais sequência, e aqui estiver em número ímpar, você só repete o ponto baixo aqui, ó. Já fez um ponto baixo aqui, faz mais um. Ou então, pode até fazer assim, ó. Faz um ponto baixo pegando uma alça aqui, outra lá dentro, também serve, ó. Portanto, você preserva essa alça aqui e só agora vai fazer mais uma. Isso é só um detalhe, tá? Porque se eu tiver com as alças em quantidade certinha, em número ímpar, em cada lado, eu não vou ter dificuldade na hora de fazer o acabamento, não vou ter que ficar adaptando. E isso tudo eu tô falando por quê? Porque eu cheguei aqui e já fiz a alcinha e não tinha mais espaço para fazer outro, ó, não tem mais ponto para pular, já tem que ir direto. Então, eu tinha que decidir. No meu caso, eu vou fazer uma alcinha a mais e vai dar certo. Porque eu tinha alças em número par, tá? Espero que não tenha ficado confusa essa explicação. Conforme eu mostrar a próxima carreira, que é o acabamento, vai ficar mais fácil de entender. Eu vou dar continuidade aqui e finalizar essas alcinhas. Tô terminando as últimas alcinhas, olha, pulo o ponto, faço ponto baixo, faço a correntinha e agora eu cheguei aqui, ó, essa aqui é a primeira alça, tá vendo? Tem aqui o pontinho baixo, eu prendo aqui com um ponto baixíssimo e corto o fio. Fiz a última alcinha, já contei todas elas, estão todas em número ímpar. Quando eu falo número ímpar, é sem contar a alcinha aqui do canto, tá? Sem contar ela, aqui, as que ficam no meio, elas estão todas em número ímpar. Vou arrematar o fio. Já trouxe o fio pro lado de dentro do trabalho, vou arrematar. E vou fazer a carreira de acabamento, e eu vou usar esse fio. Para fazer a carreira de acabamento, eu vou usar esse fio nessa cor bem... É um fio duplo, até porque ele tá fininho aqui. Tô trabalhando com barbante 8 fios, esse aqui ele tem 4 fios. Então, veja que eu aproveito todas as sobrinhas, né? E eu peguei essa cor, que é uma cor púrpura, porque ela dá bastante contraste. Eu acho que fica bem bonito fazer uma cor bem forte, de bastante contraste. Eu venho aqui no cantinho, no meinho aqui, vou fazer 6 pontos altos nessa alça. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nessa alça que fica bem na quinazinha aqui do trabalho. Aí, eu venho na alça seguinte e faço um ponto baixo. Na próxima alça, eu faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Na próxima alça, um ponto baixo. Na próxima, 3 pontos altos. Eu vou fazer isso ao redor de todo o tapete. A gente faz isso, 3 pontos altos em uma alça e um ponto baixo na alça seguinte. Tá vendo o efeito? Por isso que eu disse que tem que ser número ímpar, que é para terminar lá no outro canto, eu tenho que terminar aqui com um ponto baixo e em seguida já fazer aqui os 6 pontos altos. Vou fazer todo esse ladinho aqui, quando chegar lá no cantinho, eu te mostro. Fiz os pontinhos de acabamento, estou chegando já aqui no cantinho. E é aí que eu falo que precisa ter essas alças em número ímpar, porque eu preciso que o último ponto aqui seja um ponto baixo antes de vir aqui nessa alça da quininha, que é onde eu vou fazer os 6 pontos altos. Espera aí que enroscou aqui. Enroscou, pronto. Por isso que tem que ter essas alças aqui no meio em número ímpar. Se tivesse alças aqui em número par, em vez de ter um ponto baixo aqui, aí ia ter um leque, tá?
Por isso que precisa. Aí, agora eu faço aqui 6 pontos altos. Esse é o único leque que faz 6 pontos altos, né? 4, agora 5, 6. E aí, vem no leque seguinte, faz um ponto baixo. No leque seguinte, faz 3 pontos altos. E assim, vou fazer até que esteja todo, o tapete todo esteja com essa carreirinha de acabamento. E é assim que finaliza o tapete. E assim eu encerro mais um conteúdo. Eu espero que esses conteúdos estejam ajudando as crocheteiras a crescer, evoluir, acelerar as suas vendas. Se você está curtindo o canal e ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever. Um beijo e até o próximo vídeo.